A polícia do Rio de Janeiro intima Neymar a prestar depoimento sobre divulgação de fotos íntimas da jovem que o acusa de estupro. Publicar imagens deste tipo, sem o consentimento da vítima, é crime. Laudo médico aponta hematomas e arranhões nos glúteos da mulher 6 dias depois do encontro com o atacante em Paris. Enterrado no interior paulista o corpo de Thales Volpe Fernandes, o MC Reaça, suspeito de espancar a amante grávida antes de cometer suicídio. Alunos que agrediram professora com carteiras e livros em uma escola da Grande São Paulo são apreendidos. A polícia fecha a refinaria que adulterava e distribuía combustível na capital paulista. Igrejas do estado de São Paulo sofreram mais de 2.200 furtos e roubos somente este ano. O Senado discute medidas provisórias que perderão a validade se não forem votadas hoje. Governo suspende a exportação de carne para a China depois da confirmação de caso de vaca louca no Mato Grosso. Protestos contra a junta militar no Sudão deixam pelo menos 30 mortos. Gêmeas que nasceram unidas pela cabeça deixam o hospital em Brasília após cirurgia de separação. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu hoje 8 adolescentes suspeitos de depredar uma sala de aula na região metropolitana. Esses alunos foram autuados por associação criminosa, dano ao patrimônio público e lesão corporal. A professora de português tenta manter a ordem. No Espírito Santo, um menino de 9 anos está internado em estado grave depois de ter sido atropelado e arrastado por um carro. Imagens de câmeras de segurança gravaram o acidente. O menino sai e não desceu para ajudar no socorro. A polícia fechou hoje em Vargem Grande Paulista uma refinaria que adulterava combustível e distribuía o produto na Grande São Paulo. No local, havia 8 tanques para armazenamento e 4 caminhões para o transporte até os postos de gasolina. Em instantes, o que disse o técnico da seleção brasileira sobre a acusação de estupro contra Neymar. A polícia vai à Granja Comari intimar o jogador, que também vai responder a inquérito por divulgar imagens íntimas da mulher que fez a denúncia. A gente volta já já. Um laudo médico obtido pela repórter Thaís Nunes mostra que a mulher que acusou Neymar de estupro estava com hematomas e arranhões nos glúteos 6 dias depois do encontro com o atacante em Paris. Esse documento foi entregue à Polícia de São Paulo pela defesa da... Ainda nesta edição, você vai ter mais informações sobre o caso Neymar. Exclusivo. O número de assaltos a templos religiosos no estado de São Paulo aumentou mais de 30% de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados foram obtidos pelo SBT Brasil por meio da Lei de Acesso à Informação. Isso dá essa resposta. Era pouco antes. Foi enterrado hoje, no interior de São Paulo, o corpo de Thales Volpe Fernandes, o MC Reaça. Ele se suicidou depois de agredir uma mulher grávida que está internada. Ninguém esperava isso. Começou hoje o júri do casal acusado de espancar e matar a filha de 5 anos. Emanuele Ágata da Silva morreu em março do ano passado, vítima de traumatismo craniano. O laudo apontou que a menina sofreu agressões dos pais. A falta de 4.800 agentes penitenciários para a realização de escoltas de presos no estado de São Paulo custa mais de 70 milhões de reais para a Polícia Militar. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários, policiais são desviados de suas funções para realizar um serviço que não é deles. Não será diferente. Receberam alta hoje as gêmeas siamesas que foram separadas graças a uma cirurgia em Brasília. Foram 36 dias de... 7 das principais vacinas para bebês estão com a cobertura abaixo da meta. É o que revela um balanço feito pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A vacinação contra a gripe também não atingiu a meta e foi ampliada hoje para toda a população. A campanha continuará enquanto durarem os estoques. Para ver se para um pouco.
Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram de febre maculosa e outras 2 mortes estão sendo investigadas. Se tiverem febre nessa região, a gente vai pensar em febre maculosa. O Brasil suspendeu a exportação de carne bovina para a China, que é o nosso maior comprador, isso depois da confirmação de um caso de vaca louca. O repórter Galton Sé tem agora as informações ao vivo de Brasília. Galton, boa noite. Onde foi registrado este caso da vaca louca? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. O caso foi registrado no Mato Grosso e o animal abatido. Segundo informações do Ministério da Agricultura, não houve contaminação alimentar e, portanto, não há risco para a população brasileira. A exportação de carne bovina para a China foi suspensa porque atende a um acordo sanitário entre os 2 países quando algo como este acontece, conhecido como a doença da vaca louca. O Ministério da Agricultura informou que essa é apenas uma suspensão temporária e protocolar e que já enviou todas as informações necessárias ao governo chinês. Só nos 4 primeiros meses deste ano, o governo exportou mais de 95 mil toneladas de carne bovina para a China e isso representa um faturamento de 442 milhões de dólares. Nascimento. 2 crianças brasileiras morreram hoje depois do deslizamento de uma rocha perto da barragem de El Yeso, no Chile. Segundo as autoridades locais, as meninas de 3 e de 7 anos estavam numa área fechada para turistas. A identidade das vítimas não foi revelada. No Sudão, pelo menos 30 pessoas morreram durante os protestos contra a junta militar que assumiu o poder no país africano. No primeiro dia de visita de Estado ao Reino Unido, o presidente americano Donald Trump criticou o prefeito de Londres e ainda participou de um banquete oferecido pela rainha Elizabeth II. Quando o avião presidencial pousou... Restam poucas horas para o plenário do Senado votar 4 medidas provisórias do governo que perdem a validade ainda hoje. A repórter Juliana Lopes acompanha a discussão. Vamos falar direto de Brasília. Juliana, boa noite. O governo conseguiu mobilizar senadores em número suficiente para reunir o quórum necessário para a votação em plena segunda-feira, Juliana? Boa noite. Boa noite, Raquel, e a todos que nos assistem. Olha, para a votação ter início, é necessário um quórum mínimo de 41 senadores. Esse placar já foi atingido, temos agora aqui na casa 68 parlamentares. O que falta agora é acordo. Nesse momento, os senadores debatem detalhes dos textos que foram aprovados pela Câmara dos Deputados. 4 medidas provisórias do governo perdem a validade hoje, se não forem aprovadas pelo Senado, e a mais importante é a que combate fraudes no INSS e que pode gerar, pelas contas do governo, uma economia de 100 bilhões de reais em 10 anos. O problema é que os senadores não estão satisfeitos com a pressão para cumprir o prazo. Eles reclamam que recebem as medidas provisórias com pouco tempo para análise e discussão. As vendas de veículos novos ganham ritmo. No acumulado de janeiro a maio, foram vendidas mais de 1.600.000 unidades, o que representa um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da FenaBrave, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. E veja a seguir, técnico Tite elogia Neymar como jogador e diz que não pode julgá-lo por outras situações. Como é a seleção do Catar, que fará amistoso com o Brasil e jogará a Copa América como convidada? Não perca, a gente volta já já. São Paulo e Cruzeiro empataram ontem pelo Campeonato Brasileiro. Antes do jogo, torcedores do time paulista brigaram em frente ao estádio do Pacaembu. Estas imagens mostram os ingressos para os 3 jogos do Brasil na fase de grupos da Copa América já estão esgotados. Só que na internet é possível encontrar entradas vendidas irregularmente e com preços muito acima do valor original. Cobrança abusiva. Nós entramos em contato com o site de vendas Mercado Livre, mas não tivemos uma resposta. A comissão técnica da seleção brasileira falou hoje sobre a investigação de estupro contra Neymar. O atacante também será investigado por divulgar um vídeo com imagens íntimas da mulher que fez a denúncia. Arthur, meio tempo Fernandinho, mas a tendência é da equipe que iniciou.
A seleção brasileira enfrenta o Catar em amistoso depois de amanhã. E o Catar foi o primeiro a chegar ao país para a disputa da Copa América. A equipe está concentrada em Mangaratiba, no sul do estado do Rio de Janeiro, e deverá participar da competição pela primeira vez como convidada. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.